Fala, turma, vamos lá agora. Vou até beber uma água. Pois é, vamos falar do feijão. Beleza? Dá uma pausa. Vai esticar, vai tomar um café. Vamos falar aqui da cultura do feijão. Beleza? Então, mais um conteúdo denso, né? Que pode ser cobrado em prova para você. E aí nós temos o PDF também já nessa aula. Você baixa aqui. Já tá tudo aí. E principalmente nessa aula tem uns links que eu vou deixar aqui disponível, que é os links que tem um mapa mental elaborado pela Embrapa. Tem tudo do café, do café, ó, do feijão. Então, o que é que você precisa fazer? Você clica nos links que eu vou deixar aqui. Tem alguns links que são, pronto, por exemplo, esse aqui tem definição. Esse aqui, ó. Esse aqui de definição e tal. Esse aqui também são de onde eu tirei as estatísticas, beleza? Mas aí a gente tem o link que é sobre só sobre o feijão, que é da Embrapa Feijão, que já foi foco de várias questões de concurso. Então você tem esse ferramenta aí, mapa mental lindo, interativo, você abre, clica, já vai numa pasta lá, então não tem como. Então utiliza como extensão da aula, certo? Então você utiliza essa ferramenta, esse link como extensão da aula. Aí você vai ter um material top de linha para você estudar sobre cultura do feijão. Beleza? Então vamos para a aula, que essa aula aqui tá 10. Vamos lá. Aspectos econômicos, comerciais, manejo também do feijão, manejo vegetal. Vamos lá. O feijão, ele dispensa qualquer apresentação sobre feijão. É uma das culturas com maior consumo do mercado interno, né? Também a gente exporta muito também, mas o consumo interno é muito grande. Então o feijão é uma das principais grãos cultivados no Brasil, desempenha um papel fundamental na economia, proporcionando sustento de famílias, ou seja, ela tende à agricultura familiar, né? São a maior produtividade de pequenos produtores são agricultores familiares. Então nós temos os pequenos produtores como propulsor para alimentar o comércio, a economia interna do país. E aí também nós temos os grandes agricultores de grandes áreas de terra, mais para o sul do país, que fazem parte do agronegócio e que fazem parte da exportação desses produtos para outros países e ajuda também na balança comercial. Beleza? Então essa é a introdução que eu quero trazer para vocês. Se você analisar esse gráfico aqui friamente, você vai ver comigo que... O que é que eu estou vendo aqui? Me perdi na tela. Ah, tá. Agora beleza, chegou. Então você vai ver aqui o seguinte, que... Cadê? O que foi que eu apertei aqui? Tá aparecendo para vocês? Tá travado? Tá não, né? Beleza. A gravação, não é live, né? Beleza, vamos lá. Então tá ok. Então vamos lá. Os números do feijão tá aqui. Quando a gente montou esse gráfico aqui, eu trouxe para vocês aqui para você ver que é a quantidade de feijão produzida, né, em toneladas no Brasil e nos estados produtores desde 1973 a 22. Beleza? Tem dados mais recentes sobre a produção 2024 que eu vou trazer mais para frente aqui na aula. Mas eu queria que você desse uma analisada aqui, que é o seguinte: esse tracejado cinza que nós temos aqui dado como rendimento médio quilo por hectare. Então nós temos aqui em torno de 1.101 quebradinho, né? Porque aqui é 1.200 e ele não chega lá na totalidade. Então ele está abaixo de 1.150 por aí, né? Porque se ele tivesse na metade, ele estaria aqui 1.150. Vai estar mais ou menos nessa faixa. Então atenta-se a esse dado da produção média por hectare, que é a maioria das coisas que são cobradas. Quais são os maiores produtores no Brasil de feijão? O maior produtor hoje é o estado do Paraná, seguido de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e São Paulo. Você vê que eu sempre estou trazendo os 5 primeiros, né? Porque aqui é um dado que você pode buscar dados complementares, beleza? Então lembra da nossa metodologia de aula. Eu te ajudo com a ferramenta, com a aula, com o vídeo, com o áudio, e você vai fazer a sua parte, que é você montar o seu material de revisão. Então, se você quer saber mais estados
que eu acho muito difícil cair uma questão sobre os 10 estados maiores produtores de feijão do país. Eu acho que não cai uma questão como essa, mas aí você fica à vontade para complementar o seu conhecimento quanto a isso. Mas aqui eu trago os principais. Os maiores níveis de produtividade são obtidos nos estados do Brasil Central. Então nós temos aqui São Paulo, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso, além de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. É lógico que ele está aqui como o maior produtor, não fazia sentido os maiores níveis de produtividade não estar no Paraná, correto? A evolução da área colhida, a quantidade produzida e rendimento médio dos feijões no Brasil entre 97 e 22 é apresentada na figura 1, como eu falei aqui. Então, se você for analisar, a área colhida, ela tem uma leve diminuição, né? Uma grande diminuição durante os anos de 1973 para 22. Isso é advento de quê? Implementação de outras culturas, né? Outras culturas como soja, milho, arroz, né? Então foi dando-se espaço para outras culturas para que antes que era dominação total do feijão, haver essa diminuição. A produção, se você analisar aqui, né, se retraçar um gráfico aqui e outro gráfico aqui, então meio que ela fica ali mesmo no mesmo patamar. As variações anuais, é claro que ninguém aqui, né, é louco de estar falando coisa dessa, mas os dados aqui estão, ó, 73, 78, 83, né? Então, o período houve, claro, a oscilação, mas se você vai ver historicamente, ele quase que se manteve de onde iniciou, né? Quase que se manteve ali, não passou dos... São quantos aqui? São 300 mil? 3 milhões de hectares, né? Dos 3 milhões de hectares. Então, passamos uma época aqui, atingimos aqui, diminuímos também aqui uma queda forte, outra queda forte foi aqui no período de 83, né? Então outra queda aqui de 98, provavelmente vai ter uma queda entre 2008, aqui ó, 2008, 2020, 2013, uns anos complicados para a agricultura, né? Então assim, você vai analisando esse quadro e vai enxergando que a agricultura para a produção do feijão, ela tem, né, uma certa volatilidade, mas a volatilidade é muito pouca diante, deixa eu pesar aqui que ele fica errado o PDF. A volatilidade ela é muito leve para a cultura. Então, quando a gente vê a média anual de produção, nós vimos essa média aqui, como no gráfico laranja aqui, que era 2 milhões de hectares plantados. 2022, batemos ali quase 3 milhões. Passamos, né, de 3 milhões? Passamos. Batemos 3 milhões exatamente. Aqui, ó, o gráfico está bem em cima da linha de 3 milhões. Passamos um pouquinho dos 3 milhões de hectares produzidos, né? Beleza? Números do feijão, continuamos aqui. O feijão é produzido em 3 épocas de plantio. Então nós tem a primeira, a safra das águas, segunda safra, que é a seca, ou safrinha, que é aquela intermediária entre a segunda safra, ela é intermediária entre as culturas principais. Então, você tem a safrinha, a terceira safra, que é de inverno, ou a irrigada. Na média de 2020 e 2022, a primeira safra representou 36%, e a segunda 39% e a terceira 25% da produção brasileira. Ou seja, é muito importante a produtividade do feijão diante da economia brasileira. Os principais estados produtores, estamos aqui nas figuras, nós temos aqui o Paraná com 21% da produção total, seguido por Minas Gerais com 18%, Goiás 12%, Mato Grosso 11%, São Paulo 9%, e os demais estados, né, somam 29%. Então, todos esses dados, nós temos essas fontes aqui, fonte do IBGE, aqui a fonte da Embrapa. Só clicar aqui que você abre o site lá para você ver. Outro dado importante que eu trouxe para consolidar aqui é da safra 2024-2023. Então, nós temos arroz, algodão, nós temos tudo aqui. Mas eu quero que você olhe nessa tabela aqui para o feijão total. Então, na primeira safra, 2028, nós tivemos 861. Isso aqui está em produção diária em 1.000 hectares, né? 861 mil hectares. Na segunda safra,
nós já fomos para 1.524.000. E na terceira safra para 471 mil hectares plantados. A produtividade, veja que a produtividade do feijão em 2023 e 2024, ela ficou em 1 milhão, isso aqui é quilos por hectare, né? Na verdade, 1.000 quilos por hectare, 1.141 quilos por hectare, é aquilo que mostra o gráfico, né? Que mostra o gráfico aqui, que é a produtividade de quilos por hectare. Então ele ficou mais ou menos aqui 1.141. A previsão é menor para o ano que vem, dessa safra 24-25, né? E aqui a produção em 1.000 toneladas, né? São os dados seguintes em 1.000 toneladas, 3.259 mil toneladas de feijão foi a safra 2024 e a previsão repete quase o mesmo dado, uma leve variação de 0,4% na produção estimada. Para pegar esses gráficos e mais informações, tem esse link aqui. Clica nesse link e tu vai pegar mais dados para você estudar. Ainda aqui nos números, eu trouxe os números importantes da produção no campo. A produção nacional do feijão ela fechou 3,24 milhões de toneladas na safra 23 e 24. Se você for olhar aqui, feijão total, variação de 3%, um de 3, produção em 1.000 toneladas, foi basicamente a mesma coisa, isso mesmo. 3,24 milhões de toneladas na safra 23 e 24, de acordo com os dados da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. O volume representa um crescimento de 6,8% em comparação ao ciclo anterior, ou seja, 2022-2023. E no mercado externo, o desempenho também foi expressivo. Então, entre janeiro e novembro, as exportações brasileiras de feijão bateram 304,95 mil toneladas. Esses números estão em negrito e eu estou grifando eles propositalmente porque você precisa ter essas anotações. Então, anota isso aqui de forma muito importante para que você não seja pego de surpresa nas questões em relação a número. A banca vai cobrar esse tipo de número e é bom você ter isso anotado nas questões de aspectos econômicos e estatísticas da produção, beleza? Por outro lado, as exportações totalizam 21,95 mil toneladas no mesmo período, mantendo o saldo positivo da balança comercial. É isso que eu falo, essa balança comercial, nós vamos ver em outras aulas, né, o que é a balança comercial, como ela funciona, mas assim, existe aquilo, o que eu compro, o que eu vendo, isso tem que ficar numa balança que seja bom para o país. Certo? Então, essa totalização de produção, de exportação, ajuda a balança comercial. Deixa tudo positivo, fica tudo azulzinho, tudo beleza. Isso aqui são dados do CPEA. Vamos falar da cultura do feijão agora? Números foram, estatísticas foram e aqui é a cultura do feijão. O feijão é uma planta anual e herbácea, trepadeira ou não, e ela pertence à família da Fabaceae, subfamília da Fabioidae e gênero Phaseolus. O gênero Phaseolus engloba diversas espécies de feijão, cada uma com suas características particulares. As espécies mais cultivadas mundialmente é Phaseolus vulgaris, que inclui feijão carioca, preto, branco, entre outros. O ciclo de cultivo do feijão pode variar de acordo com a variedade, mas geralmente dura entre 60 e 120 dias. Isso aqui, a fonte dessa aula é manual Embrapa Feijão. Eu acho que você já deve ter ido no link aí, ter visto o mapa mental. Esse mapa mental tá lindo, pronto, preparado para você usar como material de revisão. Uma das principais características do feijão é a sua capacidade de fixar o nitrogênio atmosférico através de bactérias, né, nas suas raízes, aquilo que eu já falei em outra aula. Se você é técnico agrícola e nunca pegou na escola técnica, pegou o pé de feijão e ficou apertando os rizomazinhos para pegar o gelinho, né, você não foi para a escola. A morfologia, que eu trouxe um pouco diferente, porque no manual da Embrapa ele é mais detalhista e traz aqui, ó, essa
primeira imagem aqui, essa figura número 1 aqui, é como se desse um corte aqui na semente, certo? Como a gente cortasse ela aqui com estilete. Lembra das aulas de desenho técnico? Então a gente está vendo ele aqui de cima. Ok? Então ele apresenta tegumento, que é a parte por fora, o ralo, o ilho, que é no núcleo da semente, e a micrópila. Aqui nós temos outro desenho da semente, ela cortada assim, agora, né? Ela cortada assim, ao meio. Nós temos o hipocótilo, a pluma, radícula e o cotiledone, né? Que é a massa da semente, que é aqui onde vai, ele vai se desenvolver, que é a massa, né, inteira. O caule, ele tem o talo principal, que é esse aqui, que ele sobe aqui, os ramos primários e os ramos secundários, que são os ramos que saem dos ramos primários. Beleza? A raiz, deixa eu ver, agora o PDF aqui deu bronca. Quando ele aparece, isso aqui é rojão. Tá, mas deu para você fixar aqui, né? Pronto, resolvido aqui. Na raiz, no embrião, logo abaixo do cotiledones, o eixo central e a sua porção inferior consiste o hipóctilo e a sua radícula. A radícula cresce. Cadê a radícula aqui? A radícula cresce com orientação geotrópica positiva, ou seja, para cima, dando origem à raiz principal ou primária. Da raiz principal se desenvolve lateralmente raízes secundárias, terciárias e outras. No caso, ela vai crescer para baixo e aí vai aparecer as ramificações, né, das raízes. Beleza? Morfologia dos nós. Nós temos aqui, eu vou ampliar aqui para ficar melhor de a gente ler. Nós temos aqui a tríade de gemas, né? Como ela acontece aqui. Aí nós temos, cadê aqui? Ficou bem complicadinho de ler. Mas vocês vão ter ela em alta definição, né, no link que eu vou deixar aqui. Ok? Então, a parte de morfologia é só para que você entenda especificamente quais são as locações do surgimento das pragas e doenças e os principais sintomas, ok? Então tá aqui a morfologia. E nos nós se encontram-se 3 gemas tríadas, né? Como ele está mostrando aqui, que podem ser dos 3 tipos: vegetativo, floral e vegetativo, e completamente floral. As figuras 4 e 7 mostram que as gemas axilares tríade e a 7 a unidade de produção, né? Então elas começam a produzir aqui, ó, e aqui a folha bem grande. Em cada nó existe uma folha trifoliada e uma inflorescência que resulta num racimo com vagens, e esse conjunto é denominado de unidade de produção. Beleza? Então tem o link na aula, clica lá, pega tudo direitinho, tá tudo certinho, tudo em alta definição para você estudar. Aí nós vemos a morfologia da flor, né? Vai ter a flor que ele vai apresentar aqui. Na posição A, ao lado aqui, nós temos mais asas, né? Como aqui, ó, asas. Nós vamos ter estande, o B, que ele vai fazer toda essa parte aqui por fora, e a letra C é a quilha. Aqui é o desenho da quilha mais ampliado, não deu para ficar com uma qualidade tão boa assim. Até o desenho original ele não está tão bom. Que no seu interior encontram-se os órgãos masculinos, que é o androceu, e o gineceu, que é o feminino. Aí você tem aqui, na figura 10, você tem o F aqui, cadê F? Ele vai começar pela letra A, que é o estilete, o estigma, lembra das aulas de botânica? Estigma, ovário, óvulo, que compõe a estame e o estilete, antera, grão de pólen e o tubo polínico. O feijoeiro possui 2 tipos de folha, simples e composta. As únicas folhas simples são as primárias, já presentes no embrião. As demais folhas são
trifoliados, como a gente já tinha visto no slide anterior. Aqui a morfologia do fruto. O fruto ele é uma vagem, né? Formada por duas partes, denominada valvas, uma superfície superior e a outra inferior. Pode ter uma forma reta, arqueada ou recurvada. A ponta ou extremidade denominada ápice pode ser arqueada ou reta, né? O ápice arqueada ou reta. A cor que pode ser uniforme ou não, isso é, pode apresentar estrias de cor e variar de acordo com o grau de maturação das vagens. Vagem imatura, madura e completamente seca, que são essa variação. Ela vai estar bem verdinha na imatura. Na matura ela já vai ter uma coloração diferente e na completamente seca ela vai ter tom marrons. Podendo ser verde, verde com estrias, vermelhas ou roxas, vermelhas, roxas, amarelas, amarela com estria, amarelas ou roxas. Beleza? Anota essas definições que é importante. Pode ser que caia algumas questões quanto a isso. Características gerais. O hábito de crescimento dessas plantas, na planta do feijoeiro, ela vai ser, né, de hábito de crescimento determinado ou indeterminado. Como ela é tipo arbusto, né, o feijão, dependendo da variedade, mas no geral, ela é tipo arbusto, ele vai ter um crescimento determinado. E o caule principal dele, ele termina no inflorescência, no hábito, já a gente vai, no diâmetro intermediário, na extremidade no caule, existe uma gema vegetativa, ou floral ou vegetativa, nenhuma das duas. Tipo de planta. A planta do feijoeiro pode ser dos tipos classificados aqui. Tipo 1, hábito de crescimento determinado, arbustivo e porte ereto. Ela tem um hábito de crescimento indeterminado, arbustivo, porte da planta ereto e caule pouco ramificado. Terceiro tipo, hábito de crescimento indeterminado, com um porte semi-prostrado, com ramificação aberta. Hábito de crescimento indeterminado e planta trepadora ou enredadora. Vai depender da espécie e da cultivar, né? A variabilidade na cor do tegumento do grão. A cor do tegumento do grão apresenta ampla variedade de cores. Como tem várias espécies, como tem várias cultivares de feijão, isso é comum. O tegumento pode ser de cor uniforme ou possuir mais de uma cor, distribuída em formas de estria, pontuações ou manchas, que podem ser de cor brilhante, opaca ou apresentar nuances. As diferenças das características externas apresentadas pelos grãos são usadas para classificar os grãos em tipos comercial, tipo carioca, preto, mulatinho, roxo, entre outros, feijão rosinha, né? E por aí vai. Nos estágios de desenvolvimento da planta, que nós vimos em todos os vegetais, né? Tem aqui também. Então nós temos aquele mesmo gráficozinho aqui desenvolvido pela Embrapa, que está aqui para a gente analisar os estados vegetativos. O que é que vai acontecer? Esses estados vegetativos estão ligados, novamente, vou colocar, esses estados vegetativos estão ligados aqui na aula, não é para você conhecer de botânica, para você cair matando, eu vou saber de todos os estágios de desenvolvimento da planta, da soja, do abacaxi, da uva, não. É para você lembrar, na hora de estudar as pragas, onde um ataca e outro ataca. Quando ela ataca, se é na floração, se não é na floração, se já é na parte de produção. Tá certo? Então você precisa entender disso. Mas não precisa morrer para dominar isso aqui. Você só precisa, quando estiver estudando a praga, você tem esse estado vegetativo. Para você olhar aqui. Deixa eu ver. Qual é o estado que está essa praga? A praga ela ataca em que estado vegetativo? Na floração. Então eu vou ver aqui onde é a floração do feijão, por exemplo. Então nós vamos começar aqui, ó. Abertura, terceira folha trifoliada, aberta até o surgimento dos botões florais, já é na parte de R, né? Surgimento dos primeiros botões florais até a abertura das flores. Iniciando 50% das flores abertas, terminando quando 100% das flores estão abertas. Inicia quando 100% estão abertas e termina quando as vagens atingirem comprimento máximo. Então, a floração inicia-se no R5. Então, tem um tipo de praga específica para o feijão que ele vai começar a atacar no R5. E aí você linka. Eu vou ver se essa praga ataca na floração,
Se ela ataca na floração, qual é o primeiro prejuízo econômico que ela vai trazer para a planta? Vai deixar de produzir. Porque a vagem sai da parte da floração. Se não tem floração, não tem fruto. Se não tem fruto, não tem produtividade. Beleza? Esse é o raciocínio que você tem que fazer, bem simplesinho, mas é isso que eu quero deixar claro para você aqui nos estágios vegetativos. Que também pode ser chamado de fenologia, né? E aqui eu trouxe item por item para que você não perca nada. Então, na parte M1 é a emergência, quando ocorre, quando 50% dos cotilédonos já são visíveis e quando começam a se separar. V2, folhas primárias, inicia quando ocorre a abertura e crescimento das folhas primárias. V3, primeira folha composta aberta. Surge a primeira folha composta por 3 folhas menores trifolhadas, exibe-se completamente aberta e plana. V4, na terceira folha trifolhada aberta. Pré-floração. Então, na verdade, a floração acontece no R6. Olha o erro que a gente cometeu aqui. No R5 eu disse que era floração, mas é o início da floração. Quando vai de 50% até 100% delas abertas. Eu cometi um erro de interpretação aqui, ó. Então, a floração ela inicia no R6. Por quê? Porque aqui está se iniciando. E veja que aqui ela tem mais folha, né? Ela está se iniciando a floração. Então, aqui é pré. E aqui já é floração 100%. Ok? Corrigido a tempo. R7. Formação das vagens. As flores já fecundadas murcham as pétalas e verifica-se a formação das primeiras vagens. No R8 nós temos o enchimento das vagens. Esse estágio começa no enchimento dos grãos e aumenta o volume. Dura cerca de 20 dias a partir do R8. O R9 que é a maturação das vagens. As vagens perdem a cor, começam a secar e as sementes adquirem cor e brilho característico da cultivar. Então veja, você tem todo o processo aqui, certo? Quando for estudar as pragas, vem para essa parte aqui, ok? Fica mais fácil quando você está com ele impresso. Você faz a impressão, estuda as pragas com a fenologia aberta, para você entender melhor o ataque. Sistema de produção do feijão. Nós temos o clima que é determinante para a cultura, né? Não só do feijão, como todo qualquer vegetal, o clima ele influencia, né, 100% na produtividade do vegetal. A maior parte da produção do feijão ela é procedente de micro-regiões com temperaturas do ar variando entre 17 e 25 graus. A faixa térmica considerada apropriada para a espécie. Então você vai colocar aqui, ó, de 17 a 25 graus. Isso aqui é o ideal. Isso não quer dizer que se for numa área que dê 26 graus, o feijão não se desenvolva. Ele vai desenvolver, né? Mas tem outras determinantes que vai acontecer. Só que é uma questão... Eu deixei uma questão de propósito aqui, nós vamos ver ela lá na resolução das questões, que ela altera alguns dados e que se você pode se perder. Então preste bem atenção quando você estiver estudando, principalmente graus, principalmente quando a gente for falar na parte de adubação, né, naquela parte de recomendação, porque atente-se sempre ao mínimo. Atente-se sempre ao mínimo e máximo. Porque a banca pode pegar aqui e colocar aqui 18 graus, uma micro-região com 18 graus é favorável para a produção do feijão. E você vai dizer, oxe, está entre 17 e 18. Beleza, então está correto. Beleza? Não é que vai estar errado, está correto. Agora, se ela colocar que 16 graus, aí já está totalmente fora da linha de 17 e 25. Beleza? Então presta atenção nisso. Vocês vão entender quando a gente ver a questão lá na frente que eu deixei proposital aqui para a gente dar essa estudada e vocês terem essa alerta.
Para a germinação do feijoeiro, valores de temperatura de ar em torno de 28 graus são considerados ótimos. Está vendo? Ele coloca 25 graus como bom, como ideal. Mas aqui ele vem dizendo aqui, para a germinação, um clima um pouco mais quente de 28 graus é considerado ótimo. Temperaturas do ar elevadas prejudicam o florescimento e a frutificação do feijoeiro. Então, muito cuidado com essa informação. Ele pode pegar isso aqui, ó. A maior parte da produção do feijão procedente de micro-regiões, ele pode pegar isso aqui e alterar isso aqui, ó. A temperatura do ar elevadas aumentam o nível de produtividade no florescimento e na frutificação. Aí vai estar errado. Então, uma palavra que ele tirar daqui, ou seja, prejudicam, ele vai colocar contribui para temperaturas do ar elevadas ajudam, vamos colocar aqui, ajudam o florescimento e a frutificação. Tá certo? Então preste bastante atenção quando falar sobre isso. É sabido que o rendimento dos grãos do feijoeiro é bastante afetado quanto à temperatura do ar. Na floração apresenta valores acima de 35 graus. Na floração. É sabido que o rendimento de grãos do feijoeiro é bastante afetado quando a temperatura do ar na floração, que é isso que ele está dizendo aqui, no florescimento, apresenta valores acima de 35 graus. Da mesma forma, temperaturas do ar abaixo de 12 graus podem provocar abortamento nas flores, ocasionando decréscimo no rendimento do feijoeiro. Então, o abortamento das flores ele acontece em clima mais baixo. Vai dificultar a floração em climas quentes, mas abaixo de 12 graus ele já causa abortamento das flores. Além disso, as áreas que apresentam umidade relativa e temperatura do ar acima dos 70% e 35 graus, respectivamente, podem favorecer a ocorrência de doença. Então, temperatura do ar, umidade relativa, deixa eu colocar, umidade relativa e temperatura acima de 70% e 35%, respectivamente, é favorável a desenvolver doenças no feijoeiro. Em regiões aptas ao cultivo, o período da semeadura deve ser determinado de forma que a floração ocorra preferencialmente com temperaturas do ar em torno de 21 graus. Então é isso que eu falei. A floração ela tende a ser em períodos mais frios. Então na hora do plantio tem que se calcular exatamente qual é a época mais fria, né? Não tão fria, né? Porque são 21 graus, não é um negócio frio, mas é uma coisa que não seja quente. Na fase do crescimento vegetativo, o calor excessivo aumenta a fotorrespiração, reduzindo a taxa de crescimento, principalmente se ocorrer também estresse hídrico. Beleza? Então, esse é um dos slides mais importantes para você dominar. Já deixei ele resumidinho. Você lê, fixa todas as informações aqui contidas nesse item, falando só sobre clima para o cultivo do feijão. Precipitação pluvial. O rendimento do feijoeiro também é afetado pela condição hídrica, é lógico, né, do solo e de todo o seu ciclo. O feijoeiro necessita-se de previsão pluvial em torno de 300 milímetros. Eu já vi manuais que colocam entre 300 milímetros e 450 milímetros. Ok? Então, já vi informação quanto a isso, tanto de bases, né, de fontes confiadas, né, que você pode confiar. Então, prestar bem atenção nisso. Fotoperíodo. A duração do dia, definida como um intervalo entre o nascer do sol e o pôr do sol, é conhecida como fotoperíodo. A resposta da planta ao fotoperíodo é denominada fotoperiodismo. Isso aqui é definição, tá? Então isso aqui pode cair uma questão sobre isso aqui e você ficar perdido. Todos os slides foram produzidos para que você pense, produza seu material de revisão e principalmente anote
cada informação desse slide. Que você vai precisar revisitar. Não é da primeira vez que você vê essa aula que você vai gravar. Você vai ter que fazer revisão sobre esse conteúdo. Então já era para você estar fazendo as revisões das aulas que você já assistiu. Então vai fazendo revisões para que essas informações fiquem prontas na sua cabeça. As cultivares atualmente empregadas são consideradas insensíveis ao fotoperíodo. As cultivares atualmente, as que existem hoje, são insensíveis ao fotoperíodo. Então, a planta de feijão pode ser considerada fotoneutra, ou seja, o comprimento do dia do nascer do sol não influencia no crescimento e no desenvolvimento da planta. Mas o que vai pesar? Precipitação fluvial, o clima e ventos. A incidência de vento constante nas lavouras do feijão pode aumentar a demanda por água por parte da planta, tornando mais susceptível aos períodos curtos de estiagem e afetando o desenvolvimento da cultura. E a semeadura, como acontece? O sucesso de uma lavoura depende de quê? Das condições que nós falamos até aqui, mas também nós temos que semear da forma correta e estratégica, né? Principalmente começando a escolha da área e a qualidade das sementes e a operação de semeadura. Vai ser convencional, vai ser plantio direto, vai ser como? Especialmente no que se refere à época, a profundidade em que as sementes são colocadas no sulco de plantio e o espaçamento entre as fileiras e o número de semente por metro. São fatores bastante importantes que devem ser levados em consideração para a instalação do cultivo do feijão. Basicamente, o feijão é cultivado em 3 períodos. 1. Águas nos meses de setembro a novembro, secas de janeiro a março e outono e inverno de maio a junho. Isso aqui é muito de acordo com a região. No Nordeste é totalmente diferente essas épocas das águas, épocas da seca, do outono e do inverno, né? Então são diferentes. Então depende da região, tá certo? No plantio de inverno, de outono e inverno, que pode ser conduzido em regiões onde o inverno é ameno, sem ocorrência de geadas, como algumas áreas de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Distrito Federal, há necessidade de se irrigar a lavoura. Também na época seca, nem sempre as chuvas são suficientes durante todo o ciclo da cultura, sendo conveniente, nesse caso, suplementação com irrigação. A profundidade da semeadura pode variar de acordo com o solo, em geral recomenda-se de 3x4 para solos argilosos e de 4 a 6 para solos arenosos. A densidade. A densidade de plantio, o número de plantas por unidade de área, é resultado da combinação do espaçamento entre fileiras de plantas e do número de plantas por metro. O espaçamento de 40 centímetros e 50 centímetros entre fileiras de plantas, ou de 10 a 15 plantas por metro, proporciona as melhores produtividades. Isso aqui é manual do mapa, tá? Ou da Embrapa. Então, esses dados você deixa anotadinho, que a questão pode vir exatamente com esse texto. Os gastos de semente variam em função do espaçamento, né? Ou lógico, pela qualidade da densidade que você vai colocar, ou seja, da função de espaçamento entre fileiras, do número desejado de plantas por metro e na massa das sementes e do poder germinativo que você comprou a semente. Considerando-se os fatores de gasto das sementes por hectare, que varia entre 60 kg a 80 kg por hectare. Ok? Principais doenças do feijão. Então nós temos doença bacteriana, nós temos doença fúngica, nós temos doença viral. Então eu quero que você pegue nesse link que eu vou mandar, que você tem aqui abaixo. Clica lá, ele vai abrir o mapa mental. No mapa mental ele tem pré-colheita ou pré-produção, produção, pós-produção. Na produção você vai ter as principais doenças, você vai ter o tratamento químico e tratamento cultural, assim, muito completo esse mapa mental, e seria ideal se a Embrapa tivesse isso para todas as outras culturas. Eu só vi isso para o feijão. Então essa aula foi toda baseada nesse mapa mental deles. Eu quero que vocês utilizem bastante para revisitar o material, para fazer suas anotações e fazer o seu
material de revisão, reforçando, reforçando e reforçando. Beleza? Então você vai ver cada praga lá. Tem algumas pragas que estão aqui, tem outras que não, tem umas que estão só lá. E ele separou por doenças fúngicas, doenças bacterianas, doenças viróticas. Então você tem elas separadinhas e com o seu trato cultural. As mais comuns foi a que eu trouxe aqui, né? Então você tem aqui, ó, mosaico comum, que é o Bincomum mosaicum vírus. É o mosaico das folhas, deformação das folhas, cria um mosaico, naquele mosaico. E frutos e redução do crescimento. Antracnose, conhecidíssima, talvez seja a principal, se a gente for falar uma doença do feijoeiro, a antracnose é uma das que tem que ser tratadas, né, e tem grande importância, que ela é pelo Coletrotrium, esse danado aqui, esse fungo. As lesões circulares das folhas, ele causa lesões circulares pretas, né, hastes, ele ataca vagens e ataca também, deixa o halo amarelado da planta. Por isso, a morfologia da semente aqui, para você entender. Mancha angular, pelo Phaseoropsis, como é? Na pronúncia aqui é complicado desse. São lesões angulares nas folhas, com halo amarelado. Mofo branco, a Sclerotonia sclerotorium, né? São manchas brancas e algondosas nas folhas, hastes e vagens, formação de esclerócios. Você tem a ferrugem também, que ataca também, como soja, por exemplo, ataca o feijão também. O fungo são diferentes. Pequenas póstulas marrons avermelhadas nas folhas. Aqui nós temos os tratamentos para todas elas, mas no mapa mental tem os tratamentos mais eficazes e mais detalhados, tá certo? A maioria é tratamento de sementes, colocar sementes resistentes, né? Tudo isso. Principais pragas do feijão. Nós temos a mosca branca, o pulgão, a trips, a largata rosca e a vaquinha. Novamente, no mapa mental lá, nós temos várias outras, né? E com mais detalhes sobre ela. Agente causador, a Bemisia tabaci, a Myzus speciaceae, que é a do pulgão, né? A Spodoptera frugiperda e a Diabrótica especiosa, que é a vaquinha. Então, a mosca branca atacando, ela faz as folhas ficarem amareladas, queda prematura das folhas, melato, fumagina e transmissão de vírus. Deformação das folhas é o pulgão faz, né? Redução do crescimento, transmissão de vírus também. A manchas prateadas é o ataque das trips nas folhas e causa deformação nas flores e frutos. Desfolhamento, danos de frutos e a largata da rosca que ela vai fazer. Ela vai fazer o desfolhamento e danos nos frutos. A vaquinha ela vai ter danos em raízes e folhas e a redução do vigor da planta. A planta vai ficar meio que murcha. Controle para a mosca branca, nós temos controle biológico, né? Vespa, parasitoides. Nós temos controle biológico também para o pulgão. Inseticidas específicos para o trips e rotação de cultura funciona também. Controle biológico também para a largata da rosca e a rotação de cultura e controle químico também no caso da vaquinha. Então vocês vão identificar no mapa mental que eu vou deixar para vocês aí a cada se aprofundar, né? Vocês têm como se aprofundar mais nesse material. Cansado aqui, viu? A garganta já tá pedindo. Opa, questões. Temos questões. Então o que é que nós vamos fazer aqui com questões? Ó, vamos lá. Deixa eu tomar uma água aqui. O que vai acontecer? Pega essas questões, responde primeiro e depois você acompanha o vídeo, beleza? Vamos lá? Vai ter elas comentadas também no PDF. Questão número 1. Questão grande, olha só. Sesgran Rio 2010, IBGE. Na cultura do feijão, algumas práticas de manejo exercem um efeito sobre características agronômicas relacionadas à colheita mecanizada, tais como a altura das plantas e inserção das vagens. O espaçamento entre linhas e densidade populacional podem ser usados para obter plantas com características mais adequadas à prática da colheita mecanizada. O espaçamento entre linhas e a densidade... Espera aí. Vamos ler menos rápido.
O espaçamento entre linhas e a densidade populacional pode ser usado para obter plantas com características mais adequadas à prática de colheita mecanizada. Considerando esse contexto e a observação do gráfico acima, conclui-se que o que é que nós temos aqui? À medida em que o espaçamento entre linhas aumenta, também aumenta a porcentagem de plantas com vagens encostando no solo, né? À medida que aumenta para cá, aumenta para cá também. E isso vai trazer uma altura das plantas. Ou seja, então o espaçamento aumenta também o tamanho das plantas. Beleza? Você fez esse mesmo raciocínio que eu? Vamos para a questão. A razão entre porcentagem de vagens encostando no solo e a altura da planta diminui com o aumento do espaçamento entre as linhas. Não, tudo aumenta, né? Tudo aumenta. Não diminui. Então, letra A está errada. O aumento do espaçamento entre linhas proporciona o aumento linear na altura das plantas, pois há estelioamento da planta em mais altas densidades. Quanto mais altas densidades, a planta vai tender a baixar, né? Olha aqui. Quanto mais adensado, aqui é adensado. Adensado. Né? Mas para cá ela está sendo mais adensada, ou seja, mais junto. Então, quando é mais junto, as plantas são menores. Então, não tem plantas altas. Então, está errado também. Fora este estilhamento, está ligado a outro fator. Letra C. Maiores espaçamentos permitem maior produtividade. Não necessariamente, porque quanto eu tenho maior espaçamento, eu tenho menos uso de solo. Menos uso de solo e eu vou ter menos planta por hectare. Então eu não tenho uma produtividade maior, né? Não necessariamente. A não ser que tenha dito aqui que no uso de cultivares especiais, né, permita maior produtividade. Então não. Espaçamento menores produzem plantas mais adequadas à colheita mecanizada. Olha o que ele pergunta aqui. Adequada à prática da colheita mecanizada. Essa aqui estaria certo. Qual que é que ele está dizendo aqui? Não há correlação direta entre o espaçamento entre linhas e alturas. Há sim, né? Ou seja, esse gráfico de novo para cá, maior para cá. Então, está errado aqui. Letra D é o nosso gabaritex. Beleza? Letra D. Nosso gabarito. Questão número 2. IGTEC 2024. IGEDUC. Um agricultor solicitou ajuda para tratar os pés de feijão de sua plantação, que estão apresentando os seguintes sintomas: manchas escuras nas vagens, folhas e caules. Opa, a gente acabou de ver aqui, né? Manchas escuras, né? O que aparece? Mancha angular ou antracnose. O que é que ele está dizendo aqui? Podemos dizer que, a partir da observação desses sintomas, o técnico agrícola identificou corretamente que os pés de feijão dessa lavoura estavam infectados com a doença chamada mosaico comum do feijão. O mosaico ele vai fazer as pintinhas assim, né? Vai fazer aquele mosaico todinho. Então não seria mosaico. A gente acabou de ver. Seria aqui antracnose ou a mancha. Como é o nome da doença? A mancha angular. Mas a mancha angular ele tinha que falar que a mancha, né, ela era característica, né? Se tivesse foto, a gente iria direto na antracnose ou na mancha. Então, gabarito errado. Terceiro, sobre o controle químico de ervas daninhas em culturas do feijão de corda, é correto afirmar:
É recomendado para pequenas áreas ou áreas com mão de obra incipiente. O controle químico para pequenas áreas ou áreas com mão de obras incipiente. Ele não é necessariamente mais indicado porque para as áreas pequenas ou com falta de mão de obra, tanto faz. Esse método ele vai ser adequado para quê? Para diversos controles, diversos fatores. Então ele vai ter ervas daninhas, estado de desenvolvimento da planta, ele vai ter que analisar direitinho isso aqui. Então eu não posso dizer que isso aqui está 100% correto. Deve ser encarado como um método alternativo, sendo apenas um complemento aos demais métodos, como controle de manuseio. Exatamente o que a gente está dizendo aqui. Ele pode ser mais um método, né, de controle, mas ele pode ser de modo alternativo, enquanto de acordo com as características da minha cultivada, do meu solo, do que é que está acontecendo. O controle pode ser feito em qualquer época do ano. Aqui também não, né? Porque na época chuvosa, o que acontece? Vai perder por água, né? Já que estando a lavoura infestada por erva daninha por meio de 2 semanas, não acarretará perdas. Oxe, claro que sim, está totalmente errada essa. Em caso de chuva iminente, é aconselhável a aplicação de herbicidas. Foi o que eu acabei de falar. Na chuva, você não vai aplicar o herbicida, você vai perder ele todinho com a água. O herbicida classificado como pré-plantio incorporado são indicados para ervas daninhas da família dos leguminosas e gramíneas. Esse aqui agora eu fiquei meio... O herbicida classificado como pré-plantio incorporado, PPI, são indicados para ervas daninhas. Eles são mais eficazes no controle das gramíneas, na verdade, né? Vai depender da época. Então, isso aqui eu não vou considerar tão verdade, porque não são indicados para todas as ervas daninhas leguminosas, por exemplo. Agora, com as gramíneas, ok. Leguminosas, não. Então, qual foi que ficou certa? É porque eu estou em dúvida nessas leguminosas aqui também. Mas gabarito B. Né? Não, leguminosa não. O pré-plantio, ele vai ser contra as gramíneas. São aqueles capins que vão aparecendo, principalmente... Né? Exatamente. É isso mesmo. Se eu tiver errado, corrige. Bota aí nos comentários. Prefeitura de Salgueiro. O feijão pode ser cultivado em uma variedade de solos. Ótimo. Mas os mais indicados são solos arenosos e argilosos. Bem drenados, com pH entre 5 e 6,5. Correto. Os solos muito ácidos devem ser corrigidos com calcário. Definição, isso aqui, ó. Certíssimo. Certo? Definição para você aprender. Pega isso aqui. Dispensa comentário, né? ADM Tech. Rapaz, essa ADM Tech, as questões dela são complicadas. Leia as afirmativas a seguir. Para evitar danos e gosto semelhante a do café torrado. Oxe, sim, semelhantes ao gosto do café torrado nos grãos. A temperatura de secagem quando o feijão se destina ao consumo, grãos, não deve ultrapassar dos 50 graus. Um antídoto é um agente capaz de antagonizar os efeitos tóxicos de substância. Ele utiliza duas afirmativas aqui. Aqui, para mim, é definição de antídoto, né? E aqui está correto também. Mais que isso, você vai torrar o grão, né? Então, só para secar o grão, as duas afirmativas estão corretas. Aí ele diz aqui, ó, afirmativa 1 é verdadeira e a segunda é falsa. Afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa. As duas estão falsas. Letra A de todas as duas estão corretas. Número 6. Julgue o item subsequente. O feijão fazelos vulgares é uma planta de clima tropical e subtropical, sendo cultivada em diversas regiões do Brasil. As condições climáticas ideais incluem uma boa quantidade de água, especialmente durante a fase de floração e formação das vagens. A precipitação ideal é entre 400 e 600 milímetros. Tá certo ou errado? Aquilo que eu falei aqui na aula, eu já vi manuais que tratam de 300 milímetros e 400 milímetros. Nenhum eu vi falando em 600 milímetros, certo? Porque se você colocar o limite mínimo como 300, 600 é o dobro de água
que vai. Dependendo de quando essa água caia nessa região, se for durante a floração, se for durante a maturação das vagens, isso vai influenciar na produtividade do ciclo do cultivo. O gabarito dessa questão é certo. Ok? Mas eu não achei fundamento para justificar 600 milímetros. Os 400 milímetros, ok, está dentro dessa margem aqui. Os 600 não. Então, quando cair uma questão dessa na tua prova, tu vai olhar o mínimo. Olha o mínimo. Tá dentro do que você estudou? Tá dentro. E o limite máximo? Tá muito fora? Se tiver muito fora, coloca como errado. Se ela tiver como aceitável e você vai colocar essas condições de que vai chover quando? Como é que vai chover? Qual é a etapa do estágio de desenvolvimento dessa planta? Aí você coloca como correto, ok? Então essa é uma questão que eu trouxe aqui, proposital. Foi feito recurso para essa questão, a banca considerou como que estava correta. Tô suado aqui, tô brilhando mais, né? Ó, benza a Deus. 2 aulas assim, vamos lá. Número 7. Da mesma banca. Os valores adequados de saturação por base para o feijão em solos de cerrado variam de 53% a 70% no sistema convencional, segundo Lopes e outros autores. Os valores de pH para a produção máxima do feijão de 5,8 na camada da superfície e 6,3 na superficial, com valor médio de 6,6 nas duas camadas. Tabela 4. O pH adequado para a cultura do feijoeiro é de 6,2 em solos de cerrado, no sistema convencional de plantio. É o que diz. Está correto isso aqui? Está correto isso aqui? Isso aqui está corretíssimo. Isso aqui é definição dos estudos baseados de solos para a saturação de base para o feijão em solos de cerrado. Ele só fez repetir aqui e você pode ser levado ao engano por ele indica as fontes científicas, né? Ou eu copiei a questão errado? Agora eu fiquei em dúvida, né? Eu coloquei aqui o comentário ou a pergunta. Não, mas aqui está certíssimo, aqui é a definição. Vou ver posteriormente. Qualquer coisa vocês ganham outra questão aqui. Essa daqui tá fácil, né? Essa daqui vocês estão craque já. Essa daqui não tem como errar. Cultura do feijão tem forte expressividade nas lavouras devido ao valor agregado em seu produto e também pela precocidade que a cultura tem durante seu ciclo. Porém, é uma cultura bastante suscetível ao ataque de doença. Observe a figura abaixo, identifica a doença e assinala a alternativa correta. Isso é bacteriose, mancha angular, ferrugem do feijão, podridão radicular ou antracnose. Veja as lesões. Lesões nas vagens, lesões na parte inferior da planta, nas nervuras da planta. Características claras de antracnose. Por isso essa questão aqui, eu coloquei aqui que poderia ser antracnose. Se ela tivesse a imagem, aí a gente teria matado a charada, né? Mas fica a dúvida se é a mancha angular ou se é antracnose. Aqui nesse caso, antracnose, sem comentários. Comentários tem quando é bacteriose. A bacteriose são as lesões causadas pela bactéria, né? Que costumam ser aonde pode apresentar umas manchas bacteriano, né? Aquela coisa feia na planta. A mancha angular são lesões, né? Normal angular, que são mais angulares, quadradas, alguma coisa assim, determinadas nas nervuras da planta. Aqui você pode se enganar um pouco, né? Mas veja, é como se fossem uns risquinhos pretos. A coisa já na angular não, ela já é mais um pouquinho assim. A ferrugem, né? Não é ferrugem aqui. A ferrugem ela deixa a folha amarelada, né?
e não ataca o frutos, né? Só ataca as folhas. E a podridão radicular, ela vai atacar a raiz, né? A raiz, como o nome já diz. Número 9. As pragas desfolhadoras do feijão podem ser encontradas na cultura logo após a sua fase inicial, quando a planta apresenta folhas primárias até o enchimento dos grãos, ou seja, de V2 a R8. Desta forma, podem ocasionar perda significativa na produtividade caso não controladas. Leiam atentamente as afirmativas a seguir. Número 1. A vaquinha, que é da Diabrótica speciosa, causa desfolha somente na fase inicial da cultura, reduzindo a área fotossintética. Aqui já está errado, porque ela ataca 100% do ciclo da cultura, né? 100% do ciclo da cultura. Ok? A lagarta enroladeira das folhas raspa o parênquima foliar, rendilhando os folíolos que se tornam secos. Possui hábitos de enrolar e unir os folíolos, ou seja, eles ficam enroladas. Ok, o 2. A lagarta cabeça de fósforo dobra as margens da folha, mas os danos do feijoeiro serão maiores se houver população elevada. Quanto mais, vai ser elevado. Ok? Correto. E a lagarta falsa mediadeira consome as nervuras das folhas e as desfolhas apresentam aspectos arredondados. Essa daqui ela não ataca as nervuras, né? A falsa madideira, ela não ataca as nervuras, então já começa errado por aí. E ela vai apresentar na desfolha, né? A desfolha ela vai apresentar um aspecto de rendilhado. Então, não é esse e não é esse. Então, onde tiver 1 e 2, nós não vai. 2 e 3 é a correta, a letra D é a correta aqui. Beleza? Show de bola. 10ª e última dessa aula. A ferrugem do feijoeiro é uma doença cosmopolita, distribuída em todo o território nacional, podendo reduzir em cultivares suscetíveis o rendimento da cultura em até 70%. Essa é a definição que está no texto da Embrapa. Assinale a alternativa correta. A questão é essa. Eu li e vocês ainda não leu, né? Mas aqui está a definição todinha sobre a ferrugem. Ou seja, eles tiram... foi 2020. Eles tiram as questões de muito conteúdo da Embrapa. Nesse concurso não será diferente, certo? Então... os prejuízos causados pela ferrugem são maiores quando ela aparece na cultura após a floração. Os prejuízos para ela causados são maiores quando ela aparece antes e durante. Não só após, tem um antes também. Ok? Então, não é a letra A. Os ureodosporos desprendem-se facilmente e são disseminados exclusivamente pela água. Eles são leves, então como tem mecanização, como tem vento, como tem implemento agrícola, como o homem está passando dentro da cultivar, pode levar também. Então isso aqui não é exclusividade da água. Errado. Os primeiros sintomas são observados exclusivamente na parte superior e inferior das folhas. Das ferrugens, ele ataca primeiro e inferior. Longo período de umidade relativa entre 10 horas e 6 da noite, superior a 95% e temperatura de 17 a 27, veja aquilo que eu falei, favorecem a infecção. 100% isso aqui, letra D. Ok? Fechou? Então é isso. Você viu aqui, né, nessas aulas, tanto da cultura do café quanto da cultura do feijão, a importância dessas culturas para a agricultura brasileira. Então, repito, nós já passamos
ficou muito grande. Então, o que é que eu aconselho fazer você? Pegue seu ciclo de estudo, organize-se para estudar esse tipo de conteúdo, pegue a lista, o link que eu coloquei aqui nas aulas, para que você possa ter maior absorção do conteúdo dessa aula. Beleza? Um forte abraço e a gente se vê na próxima aula. Qualquer coisa estou disponível no grupo, no privado, você que sabe, fica à vontade. Tem comentário aqui na aula também para você comentar, para ficar disponível para os outros alunos também. Beleza? Forte abraço, até a próxima aula.